Gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus pelo privilégio, agradecer ao pastor Setorial Neemias e ao pastor Eduardo pela confiança, pastor Eduardo. E dizer que eu estou um pouquinho nervoso, porque é uma grande responsabilidade, irmãos, a gente estar com a palavra, a gente pregar a palavra, porque o Evangelho é a coisa mais importante que temos. Porque através da palavra de Deus encontramos Jesus Cristo, que é o caminho, é a vida, a única porta para a salvação. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Judas, carta de Judas. Versículo de número 11. Irmão, quem quiser ler a carta de Judas em casa, creio que 10 minutinhos tem como ler, poderá depois dizer que leu um livro inteiro da Bíblia em um dia. Todo mundo achou? Amém? Versículo de número 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Amém. Irmãos, hoje eu vou buscar ser um pouco mais sistemático. Eu quero falar de um tema que, para nós, hoje, é de extrema importância. Um tema que tem sido muito ofuscado em muitas igrejas. E nós, como Assembleia de Deus do Ministério do Belém, devemos manter as nossas bases, a nossa característica, o nosso caráter, nos mantermos fiéis à Palavra de Deus, nos mantermos fiéis à Bíblia todos os dias. O tema que eu quero falar hoje, irmãos, é sobre falsos profetas. Falsos profetas que têm adentrado em muitas igrejas e têm trazido inúmeras destruições, tem infectado muitas igrejas. E as igrejas, irmãos, que são mais firmes na palavra de Deus, elas conseguem ir contra as falsas profecias, os falsos profetas, as heresias que tem tido por aí. E nós não devemos deixar de vigiar, porque muitas das vezes a gente ignora o fato de inúmeras falsas profecias terem ocorrido por aí, mas nós devemos buscar a palavra de Deus. Então é necessário que nós nos mantenhamos firmes cada vez mais e ser cada vez mais ortodoxos na Escritura. Então, irmãos, no versículo 11, aqui ele está falando sobre Caim, Balaão e Corá. Antes de eu adentrar no que Judas, irmão de Tiago, está querendo dizer aqui, eu gostaria de fazer uma separação entre erro e heresia. Porque hoje tem tido muitas picuinhas nas redes sociais, muitas brigas desnecessárias, por coisas que não são centrais no Evangelho. Irmãos brigando com irmãos. Enquanto heresias têm ocorrido em toda parte, muitas das vezes as pessoas têm confundido erros com heresias, coisas que não são tão abrangentes assim, com coisas que é de fato urgente. Então, vemos, por exemplo, igrejas que têm querido atrair jovens, colocando balada, gospel, colocando fumaça, deixando o culto totalmente escuro, com a luz apagada, para atrair pessoas, para alimentar a emoção das pessoas e não a espiritualidade. Igrejas que têm soltado fumaça, que não tem parecido igreja. Igrejas onde o egocentrismo tem reinado. Igrejas que não querem falar de Cristo,
Igreja que não tem o Espírito Santo, não tem o batismo com o Espírito Santo, só tem emoção. E nós, irmãos, conhecemos talvez pessoas que estão nessas igrejas. E talvez essas pessoas, por estarem nessas igrejas, elas não têm incentivo de ler a Bíblia. Mas se nós buscamos ser piedosos e cada vez mais ler a palavra de Deus e colocar isso em prática, muitas das vezes a nossa vida vai ser a única Bíblia que a pessoa vai ler. A nossa vida vai ser a Bíblia que as pessoas vão olhar e falar assim: opa, essa pessoa é diferente. Onde essa pessoa congrega? Quem é o pastor dessa pessoa? Porque muitos dizem que, muitas das vezes, os membros de uma igreja acabam sendo parecidos com seus pastores. O jeito do pastor falar, buscam aprender com seus pastores. Mas se somos maus exemplos, que exemplo estamos trazendo para os nossos pastores? Que exemplo estamos trazendo para a igreja? Então, pessoas têm brigado por picuinhas com erros teológicos. Erro teológico, geralmente, é um erro em uma área que não é essencial no que se diz respeito à salvação, o que é o central no Evangelho. Por exemplo, pessoas que brigam se o batismo é por aspersão ou por imersão. Mas, irmãos, pessoas que creem que é por aspersão ou por imersão são nossos irmãos em Cristo. São nossos irmãos em Cristo. Pessoas que se dizem pós-tribulacionistas ou pré-tribulacionistas, pessoas que acreditam que vai passar pela grande tribulação, que a igreja vai passar, pessoas que não creem, como a maioria aqui. Mas isso não é uma heresia. São nossos irmãos em Cristo. Mas a heresia é tudo aquilo que ataca o central do Evangelho. Heresia, por exemplo, é negar a Trindade, negar a divindade de Cristo, negar que Cristo encarnou, negar que Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, negar que Cristo morreu pelos nossos pecados para nos salvar, negar que Cristo ressuscitou dos mortos, dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. E eu já vi isso, pessoas falando isso, pessoas próximas falando isso, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Dizer que a Bíblia não é inspirada, dizer que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo, porque o Deus do Antigo Testamento, dizem eles, é um Deus mau, e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Dizer que existe outra fonte de inspiração além da Bíblia, que muitas seitas criam. Dizer que só Jesus não é o suficiente, ou que existe algum outro mediador entre o homem e Deus. Então Judas aqui coloca primeiro Caim. Caim foi o primeiro falso profeta. O primeiro a inventar um tipo de salvação através de obras. Caim, ele apresentou diante de Deus o fruto do seu trabalho de forma meritória. Esse aqui é um mais bonitinho. Deus queria que fosse o cordeirinho, que fosse o ovelhinho. Aí você pode dar um fruto, tem que estar mais bonito. Não importa, não é um mérito. Enquanto Abel seguiu o culto verdadeiro a Deus, sacrificando uma ovelha, derramando sangue diante de Deus. Então Caim é o primeiro falso profeta, o patrono dos heréticos. Quis se justificar diante de Deus com fruto do seu esforço sem sinceridade. Aquelas pessoas que oferecem o seu louvor, oferecem as suas ofertas, mas no seu coração não tem sinceridade, não possui sinceridade. Deus não quer suas ofertas se você não tem caráter e coração quebrantado, contrito diante dele. Deus ele quer o arrependimento, porque de nada vale cantarmos, louvarmos, e lá dentro do nosso coração, no íntimo do nosso coração, a gente não está arrependido dos nossos pecados. Se a gente ama o pecado e não a Deus. Se a gente prefere continuar na nossa vida pecaminosa e não buscar uma vida com Deus. Balaão era um profeta do Antigo Testamento, um falso profeta, e profetizava por dinheiro. Não parece uma coisa muito antiga, né? Parece uma coisa muito atual.
Ele foi alugado por Balaque dos Amalequitas para amaldiçoar a nação de Israel, e mesmo assim, porque Deus é soberano, e 3 vezes Deus virou a maldição de Balaão em bênção para Israel. Então a gente vê que pessoas que profetizam, que buscam ir profetizar, que buscam trazer profecias em troca de dinheiro. É diferente de muitas igrejas que temos visto por aí, muitas pessoas por aí, elas não estão interessadas em pregar o Evangelho, elas estão interessadas no dinheiro, na fama. O pastor certa vez disse sobre um caso de irmãos que são convidados a cantar, e que quando vai pegar o extrato, tudo que ele usufruiu no hotel, vê coisas horrendas, e muitas das vezes as pessoas cobram um cachê altíssimo. Cadê a espiritualidade? Do que adianta a pessoa vir aqui, gritar, falar alto, e até mesmo ler a Bíblia, mas a vida dela não condiz com isso. Está por dinheiro. Se não for por tanto, eu não vou. Se não for por isso, eu não vou. Se não for hotel 5 estrelas, eu não vou. E se nós nos mantermos firmes na palavra, na piedade, a gente não necessita dessas pessoas. Temos pastores, temos pessoas preparadas para trazer o Evangelho, para trazer a pregação, o sermão. E como os discípulos no caminho de Emaús disseram, que ardia em seus corações. Que ardia em seus corações. E Corá, era Corá, Datã e Abião, e todo um grupo se reuniu com eles. Eles eram levitas, mas queriam ser sacerdotes. Eles produziram um tipo de revolta que eles queriam um cargo que não os pertencia. Eles queriam ser livres, queriam ser sacerdotes. Sendo que eles não tinham sido chamados para ser sacerdotes. Eles não tinham qualquer requisito para ter um cargo. E a gente sabe o que aconteceu. Deus abriu a terra e os engoliu. Então a gente vê pessoas que não têm o mínimo de preparo, não têm o chamado, pessoas que não são verdadeiramente salvas, pessoas que não têm o chamado, não foram escolhidos para isso, almejando cargos, e não é para elas. Porque uma pessoa que é chamada para um cargo, ela não vai por conta do cargo, mas por causa do chamado do Senhor, para agradar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, não para glorificar ela, não para que ela se engrandeça diante das pessoas, mas para que o nome de Deus seja engrandecido diante das pessoas. Então temos aqui 3 exemplos que Judas traz. Judas traz aqui 3 exemplos de pessoas que foram seguidas e são seguidas até hoje, diretamente ou indiretamente. 3 exemplos de falsos profetas. Caim, que inventou uma nova religião indo contra Deus, uma religião por obras, sem caráter e arrependimento verdadeiro. Balaão, que profetizava por dinheiro. Quem tem mais fé vai dar R$1.000. Quem tem mais fé ainda vai dar R$5.000. Né? Não parece uma coisa não parece uma coisa muito antiga, né? Não parece algo muito atual. E Corá, que ambicionava posições e queria poder sobre as pessoas, como muitos que querem poder na igreja, poder sobre o povo de Deus. Essas são as motivações. E há uma nova religião dizendo que é o cristianismo, é a igreja primitiva, aquilo que os apóstolos queriam passar, mas para ganhar dinheiro, ter fama e prestígio entre o povo de Deus. Mas, irmãos, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1, João diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, não deis crédito a qualquer pastor, qualquer pregador, qualquer igreja, qualquer ministério, qualquer homem. Antes provai se os espíritos
procedem de Deus, porque os falsos profetas possuem um espírito neles, o espírito do anticristo, para enganar as pessoas, para trazer engano, para trazer perdição. Enquanto o Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia, traz a verdade, a salvação, esses falsos profetas querem te enganar com legalismo, com barganha, para te trazer perdição, para te trazer engano. E aqui, João, ele está combatendo uma heresia de sua época, o gnosticismo, que vem da palavra gnose, que significa saber, que eram pessoas que diziam ter novas revelações, que nem os apóstolos tinham, e eles diziam que a matéria, a carne, é má e o espírito é bom. Logo, eles diziam que Jesus não poderia ter vindo como homem, porque já que a carne é má, a matéria é má, então Jesus não poderia ter encarnado. Essa era a grande heresia da época, que pendurou aí por pelo menos 3 séculos na igreja. E ainda se tem muito. E uma das coisas que a gente precisa saber é que quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós buscamos cada vez nos aprofundar na palavra de Deus, a gente vai ter muita base. Porque quando um falso profeta se levantar, e a gente não está livre de falsos profetas, a gente vai ter base suficiente para refutá-los e para trazer o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 2, e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Os judeus de Bereia, eles colocaram quem? A prova? O apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Analisaram se o que o apóstolo Paulo estava falando era de fato condizente com toda a Escritura. Naquela época, como o cânon estava fechado, provavelmente os 39 livros do Antigo Testamento. Analisando se tudo que Paulo dizia estava correto. E nós, se até os judeus bereanos colocaram Paulo à prova, por que nós não vamos colocar todos os pregadores, inclusive a mim? Porque eu estou aqui com uma grande responsabilidade, que é pregar a palavra de Deus. E todo mundo na igreja deve olhar, observar se tudo que eu estou falando é de fato condizente com as Escrituras. É de fato verdade. Eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Nós devemos fazer isso, porque se nós sermos assim, dificilmente um falso profeta vai conseguir adentrar no nosso ministério. Precisamos de pessoas que sejam assim, não só pastores, mas os membros. Porque os membros, tendo conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, eles não vão permitir heresias entrar. Eles não vão permitir heresias entrar. Veja, Martinho Lutero, certa vez disse que, se não me engano, até um jovem, se ele lesse a Bíblia, estudasse a Bíblia, ele saberia mais do que o Papa da sua época. É uma grande verdade. Porque não é costume católico ler a Bíblia. Nós temos a Bíblia em mãos. Pessoas morreram para traduzir a Bíblia. Pessoas foram queimadas nas fogueiras pela Igreja de Roma medieval por quererem traduzir a Bíblia, por querer dar a Bíblia na mão do povo. E muitas das vezes nós preferimos ficar nas redes sociais, verdade? Preferimos ficar no celular, preferimos assistir um Netflix, preferimos assistir uma TV, preferimos assistir um YouTube, enquanto a nossa Bíblia está lá, pegando pó. Pegando pó. Enquanto pessoas há
1000 anos atrás, 600 anos atrás, naquele tempo em que a Bíblia foi proibida de ser lida, por conta que a Igreja Católica era unida com o Estado e conseguia fazer essas coisas, pessoas que não tinham acesso à verdade e queriam tanto, almejavam tanto ler a Bíblia e não tinham essa oportunidade. E nós que temos a Bíblia em mãos, muitas das vezes em inúmeras cores de capa, em inúmeras versões, Almeida, NVI, King James, a gente não lê. Não gastamos 5 minutos para ler. E em 2 Timóteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 2, Paulo instrui a Timóteo, que seria pastor em Éfeso, e ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Falsos profetas e pessoas que são adoradoras de falsos profetas, elas não suportam a sã doutrina, elas não suportam a Bíblia, não suportam o ensino. Um amigo meu, tem um outro ministério, também bíblico, irmão nosso, certa vez disse que foi numa igreja em que o pessoal era bagunçado, colocava músicas antropocêntricas, músicas que só visam o homem, não tinha palavra, aquelas coisinhas de luzinha piscando na igreja. E aí um amigo dele disse assim: ah, você congrega em tal igreja, né? Aí esse meu amigo falou assim: é. Eu falei assim: ah, mas lá eles pregam a palavra, né? Eles lêem muita Bíblia, né? Não é muito chato isso? Você vê o ponto que chega. Ponto que chega. Porque a palavra acaba sendo cansativa para essas pessoas. Ele continua dizendo: pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, ou comichão, de acordo com algumas versões, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Entregando-se a fábulas. Meus irmãos, ele diz aqui no começo: pregue a palavra, mesmo que seja oportuno, mesmo que não seja. Não importa se ela está na moda, pregue. Se falar de arrependimento, que é uma coisa quase rara no mundo afora, e hoje as pessoas só querem falar Jesus te ama, mas ninguém fala assim: arrependa dos seus pecados. Não importa, não interessa se falar de arrependimento está fora da moda. Pregue. Pregue. Se a Bíblia estiver fora da moda, pregue. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vamos ler amanhã, desse livro. E pessoas querem atualizar a Bíblia, querem trazer a Bíblia, deixar ela nos moldes contemporâneos. Vamos deixar uma Bíblia mais feminista, vamos deixar uma Bíblia mais com abertura para o pecado homoafetivo dos homossexuais. Vamos fazer isso aqui, vamos deixar a Bíblia permitir a poligamia, casamento entre mais de 2, 3 mulheres, 4 mulheres, ou 4, 5 homens. Vamos adaptar a Bíblia a nós. Está errado. Nós que devemos nos adaptar à Bíblia. Nós que devemos mudar a nossa vida de acordo com o que estiver aqui. E muitas pessoas hoje dizem, quando alguém prega a palavra, quer dizer o Evangelho, diz: ah, mas não julgueis, não julgue, você não pode me julgar. Jesus é amor, não devemos julgar, só Deus pode me julgar. Isso não assusta? Se é o Deus da Bíblia, você deveria ficar assustado se Ele pode te julgar, porque Ele conhece tudo, eu não conheço nada. Ele conhece o íntimo dos homens, conhece quantos fios do seu cabelo tem. Deveríamos
se assustar com isso. Quando alguém diz que Deus pode nos julgar, realmente Deus pode nos julgar. Por isso devemos cada vez mais analisar a nossa vida, se realmente está condizente com as Escrituras, se a gente é de fato cristãos piedosos, se realmente temos o Espírito Santo em nós. Porque Deus pode nos julgar. E Ele vai nos julgar. Mas se nós realmente fomos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Glória a Deus. E hoje pessoas, elas dizem, no versículo 4 diz que se recusaram na luz da verdade, entregando-se a fábulas. Pessoas que contam visões. Deus dá visões? Deus dá visões, creio, sem dúvida. Sem dúvida. Os dons são contemporâneos? Sim, creio sim. Os dons são contemporâneos. Mas pessoas usam isso, a contemporaneidade dos dons, para inventar mentiras, para inventar falsas visões, para dizer que teve tal coisa, tal revelação. E a maioria das seitas que temos hoje nasceram de visões, de sonhos, supostamente anjos que desceram e entregaram uma verdade nova, atual. Eu posso citar alguns exemplos aqui, porque já morreu. Joseph Smith, dos Mormons, que teve uma visão. O anjo, se não me engano, Moroni, disse para ele assim: todas as igrejas da igreja primitiva para cá, todas elas erraram, apostataram. Não é uma igreja séria. Vou te entregar aqui o verdadeiro evangelho. Isso não é condizente com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus 1 que por esses últimos dias ouvimos através de Jesus Cristo, o último, a inspiração. Qualquer visão, qualquer revelação, qualquer profecia tem que ser analisada à luz da Bíblia. Temos Ellen White, que eu acho que é conhecida de todos, que trouxe inúmeras revelações, mostrando que o Evangelho, que a Bíblia não é o suficiente, e o que os apóstolos nos deixaram relatado não é o suficiente. Precisa de novas coisas para a nossa fé. E gostaria também de ler o que Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Respondendo a estas coisas, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Próprio anátema foi morrido. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Se alguém pregar o Evangelho além daquilo que os apóstolos relataram nas cartas, que o apóstolo Paulo relatou nas cartas, que Pedro relatou nas suas cartas, que João relatou nas cartas, o Evangelho que João escreveu, contando sobre Jesus Cristo, que Lucas relatou, que Marcos, Mateus relatou. Se alguma coisa passar disso, seja maldito. Não precisamos de mais nada. Está tudo aqui. Aqui é suficiente para nós. Isso aqui está suficiente para nós. Se acha isso aqui pouco, então leia uma segunda vez. Achou pouco? Leia uma terceira vez. Achou pouco? Leia uma quarta vez. Leia os 66 livros. Leia os 1189 capítulos. Leiam. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus em alto som? Leia a Bíblia em alto som. Porque o Espírito Santo nos fala através da sua palavra. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência.
que proíbem o casamento, existe abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Legalismo. Quando uma pessoa diz que só Jesus não é o suficiente, você precisa de Jesus, não, você precisa guardar o sábado também. Você precisa de Jesus, mas como os judeus em Gálatas queriam que os cristãos gentios que foram convertidos se circuncidassem. Só Jesus não era o suficiente, precisava da circuncisão também. Isso é legalismo. Porque a nossa fé é em Jesus Cristo e nós somos justificados pela fé somente em Jesus Cristo. Não somos salvos por obras, somos salvos pela fé em Jesus Cristo. As boas obras, elas são consequência de uma verdadeira salvação. A santificação é consequência de uma aceitação genuína de Cristo. E o que é ter fé em Jesus Cristo? O que é ter fé em Jesus? Ter fé em Jesus é você crer que Jesus Cristo é Deus, é Filho de Deus, único suficiente Salvador, que a obra dele foi completa, e todos os milagres realizados por ele na Bíblia, relatados na Bíblia, é verídico, e que todas as palavras dele escritas na Bíblia também é verídico. E tudo que ele disse aqui é verdade. Aleluia. Se a pessoa diz que crê em Jesus, mas que talvez algum milagre aqui não é muito literal, ele não crê em Jesus. Pelo menos não no Jesus da Bíblia. Se ele diz que crê em Jesus, mas não crê que tudo que ele disse ali foi bem assim, talvez tenha algum erro de copista, ele não crê em Jesus. Se ele diz que crê em Jesus, mas diz que Jesus não é o suficiente para a salvação, então ele não crê em Jesus. Pelo menos não da Bíblia. Os católicos têm o seu Jesus, os espíritas têm o seu Jesus, os mormons têm o seu Jesus, os testemunhos de Jeová têm o seu Jesus. Eles dizem que é um Jesus que foi criado, teve um início, um Deus menor. As heresias que se tem por aí, eles não creem em Jesus. Podem falar de Jesus, podem falar o nome de Jesus, mas não creem em Jesus. Em Colossenses 2, versículo 8, diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Pessoas que vêm enganar com filosofias, com historinha, com conhecimento novo, e não por Cristo, com Cristo. Com regras, com tradição de homens, concílios, e não segundo Cristo. E no versículo 16 do meu capítulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que ele quis dizer com sombra daquilo que haveria de vir? No Antigo Testamento tínhamos inúmeras leis cerimoniais, inúmeras leis, coisas que devíamos fazer, os judeus deviam fazer, guardar sábado, as cerimônias, as festas, lua nova, deboches, tudo isso. Eles tinham que realizar tudo isso de acordo com o que estava registrado. Mas tudo isso apontava para Cristo. Isso tudo era sombra para Cristo. É como se eu estivesse aqui e visse uma sombra, e eu conseguisse perceber que talvez fosse um homem, que talvez tivesse uma certa estatura, mas a partir do momento que a pessoa que está por trás de mim aparece na minha frente, eu não preciso mais da sombra. É exatamente isso. Não precisamos mais voltar para o legalismo, não precisamos mais voltar para aquelas coisas, porque Cristo é o suficiente. Glória a Deus. Então são pessoas com falsa humildade, se validando por visões, dizendo que viu anjos e de que é santo homem de Deus. Então precisamos ler a Bíblia. Porque, irmãos, a Bíblia não é um biscoito da sorte em que a gente todo dia tira um versículo isolado para ler. Vou ler aqui a Bíblia, deixa eu ver. Vou ler aqui um versículo. Pronto, acabou. Fecha a Bíblia, está no dia seguinte.
Ou mas saiu uma notícia no G1, vou ler ela todinha. Um influencer do Instagram colocou um texto magnífico, vou ler lá tudinho. Lançaram um vídeo de meia hora, vou assistir ele todo. Série da Netflix? Nossa, quando eu percebi, já terminei a primeira e a segunda temporada. Enquanto isso, um versículo só da Bíblia. A Bíblia não é um biscoito da sorte para a gente ficar lendo apenas um versículo e acabou. Muitas das vezes as pessoas têm facilidade para ler livros, por exemplo, algo que é comum entre os jovens, Harry Potter, livros desse tipo, que são dessa grossura, mas a Bíblia, a preguiça, quando lê um versículo. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu não leio a Bíblia, mas eu estou assistindo aquela novela Gênesis, né? Estou assistindo aquela novela Gênesis, é muito boa, né? Aí você vai ver aquela novela cheia de heresias, até um desânimo. Aí a pessoa fala assim, nossa, novela Gênesis, olha lá, José foi preso. Vai falar com o faraó agora. O que será que vai acontecer? Se você falar assim, na Bíblia não quero spoiler. De bobeira a pessoa faz isso. E aí isso é sério. A gente precisa dar mais importância para a Bíblia. E Efésios 4, versículo 14, já caminhando no final, diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Por isso que nós precisamos cada vez ser mais ortodoxos na palavra de Deus, mais ortodoxos na Bíblia, porque não seremos levados fácil por qualquer doutrina, por qualquer disse-me-disse, por qualquer visão, revelação, qualquer coisa do tipo. Porque se alguém levantar uma visão, uma profecia, uma revelação, a pessoa vai ter base bíblica e ela vai falar assim, vai ser de Deus. Aí se uma pessoa que lê a Bíblia levantar uma profetada, opa, isso não é de Deus. Mas uma pessoa que não lê a Bíblia, que não tem base, qualquer coisa para ela, opa, é de Deus. Por isso, devemos tomar cuidado, porque lá fora tem se inventado muitas coisas. Unção do riso, aquela coisa de quanto mais fé, mais você dará, não é mais você terá, mais você dará. Pessoas que derrubam pessoas derrubam pessoas com seus paletós, planta bananeira no culto, vende feijão dizendo que é a cura para o Covid por R$1.000. Se ele fosse realmente cristão com amor, ele doava esses feijões para curar todas as pessoas do Covid, não é? Não, vou vender por R$1.000. E pessoas acreditam. Tem pessoas que não leem a Bíblia, são lá, paupérrimas de Bíblia, elas ficam lá, precisam comprar esse feijão. Estão enganadas por esses lobos devoradores. É copo sagrado, óleo ungido, água em cima da televisão, lenço sagrado que se joga por as pessoas do dia de hoje. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho de Cristo. Eles estão deturpando o Evangelho lá fora. E o que a gente tem feito? Precisamos pregar o Evangelho, pregar o Evangelho. Se a gente está na rede social, então vamos pregar o Evangelho na rede social. Fica compartilhando as mesmas coisas que eles compartilham. Você já ouviu no Facebook um rapaz, que eu não vou citar o nome por aí, que disse que Jesus estava lá na eternidade e que disse para o pai: Pai, Adão vai comer do fruto. Aí o pai falou assim: vai comer do fruto? Mas por que você está falando isso? Pai, porque eu no lugar dele também comi. Meu Deus. Os pregadores coaching, pregadores que só querem alimentar seu ego, você é o centro de Jesus. Você é importante. Jesus ele chora, ele quer você. Ele está desesperado querendo você. Aceita Jesus, dá uma chance para Jesus. Ele necessita de você, ele precisa de você. Jesus está tão sozinho. Pelo amor de Deus, gente. É você que precisa de Jesus. É as pessoas que precisam de Jesus. Não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos de Jesus. Porque senão é inferno. Por nosso merecimento. Por nosso merecimento. E aí tem pessoas que acham que está cheia do Espírito Santo e é cheia de emoção.
Às vezes está brigado com a irmã, brigado com o irmão, se levanta para falar uma profetada contra aquele irmão, na verdade não era Espírito Santo, é só inveja. Está cheio daquilo no coração, então aquela coisa, fiz tal coisa, vou levantar aqui e vou falar assim que é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Isso é ser tomado por emoção. Para finalizar, eu quero fazer algumas rápidas aplicações. Primeiro, não devemos acreditar em qualquer profeta, qualquer pastor, por aí, nessas igrejas por aí, que muitos vão correndo, porque tem pessoas famosas que estão lá, porque lá tem muito louvor, 10 minutos de palavra e 30 músicas. Não é nem louvor, na verdade, né? Como o pastor Eduardo disse aqui agora há pouco, tem diferença de canto, cântico, louvor, é a música mesmo. Não devemos acreditar só porque, mas o profeta ele tem dom de tal coisa, não sei o quê. Mas a palavra dele, a pregação dele não é condizente. Jesus disse que muitos naqueles dias irão se levantar e dizer assim, que profetizamos no seu nome, usamos demônios em seu nome, fizemos tal coisa em seu nome. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não os conheço? Não. Porque eu nunca os conheci. Nunca foram de Deus. Nunca foram de Cristo. Então devemos fugir dessas pessoas e pregar o Evangelho para lutar contra as heresias. E a última aplicação. Mês passado foi o mês da Reforma Protestante. Tem 54 anos, se não me engano. Sola fide, somente a fé. Somente a fé em Jesus Cristo que salva. Não por obras, não por ensino, por tal coisa, envelopezinho, dinheiro. Somente a fé, sola fide. Sola gratia, que é somente a graça. Que é somente pela graça, não por indulgência. Não pelo tanto que você pode ofertar. Somente pela graça que você vai ter salvação. Você não pode contar a sua salvação do jeito. Solos Cristo, somente Cristo. Porque é somente Cristo. Não o Papa, não aquele santinho, não aquele pregador. E solos Escrituras, somente as Escrituras, somente a Bíblia, a palavra de Deus, e toda a profecia, pregação, concílio, qualquer coisa que venha a ser dita, devemos ver se está de acordo com a Bíblia. E só lhe deu glória, somente a Deus glória, porque não é para a glória de homens, nem de apóstolos modernos, ou bispos, ou presidentes, é somente glória a Deus. Não é glória do homem, não é glória a ninguém, é glória a Deus. Devemos glorificar a Deus com as nossas vidas, devemos glorificar a Deus nos nossos dias. Não adianta nada sermos crentes aqui no domingo e na segunda não, porque muitas das vezes tem irmãos que são quietinhos, são mais paradinhos, eles ficam no cantinho deles, mas eles estão ouvindo a palavra, Cristo está queimando no coração deles, desejosos por aquilo. Eles arrependem-se dos pecados. Na segunda-feira ele aplica aquela palavra na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Enquanto muitos que a gente acha que é espiritual, porque talvez deu uma glória a Deus bem alto, ou pulou, ou saltou do banco, na segunda-feira está lá com uma palavrão, uma missa. Não é um bom exemplo no seu trabalho, na sua casa. O que realmente é espiritual? O que realmente é uma pessoa ser espiritual? Pessoa que é quietinha, que foi quietinha, ou será que essa pessoa que demonstrou por questões de barulho, coisa do tipo? Podemos dar glória a Deus, dar glória a Deus sim. Podemos ou não podemos dar glória a Deus? Então dão glória a Deus. Glorifiquem a Deus. Mas glorifiquem a Deus também com as suas vidas. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, no sábado. E no domingo, novamente, aqui no culto. E para quem não trabalha, ou quem pode vir na terça, na quinta, venha. Na escola dominical. Eu gostaria, sinceramente, de ter essa oportunidade, porque no momento eu estou muito atarefado, tenho muito trabalho. E só venho geralmente aos domingos. Meu pai sabe, meu pai é testemunha. Vamos aproveitar essa oportunidade. Se você está em casa, deixa o Netflix quieto. Deixa o Netflix lá. Vamos ler a palavra de Deus.
O homem vai para a escola dominical. Vamos adorar a Deus. Vamos ouvir o sermão. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor. Glória a Deus.